O Jardim das Estações. Era uma vez, num vale escondido entre montanhas azuis e nuvens que pareciam algodão, um jardim mágico conhecido como o Jardim das Estações. Diziam que ali as 4 estações viviam juntas, em perfeita harmonia. Quem entrasse naquele lugar encontraria uma parte com flores de primavera, outra com folhas douradas do outono, uma com o calor suave do verão e, ao fundo, uma parte com a neve tranquila do inverno. A cada amanhecer, uma brisa leve soprava por entre as árvores e flores, carregando o perfume doce das magnólias e das lavandas. Os pássaros cantavam com calma, como se estivessem ninando o sol para que ele subisse devagar. Lá vivia uma guardiã chamada Lira, uma mulher de cabelos prateados e olhos serenos, que cuidava de cada canto do jardim com carinho. Lira falava com as árvores, escutava as histórias do vento e plantava sementes de sonhos no solo macio. Durante o dia, caminhava descalça pelos caminhos cobertos de folhas secas e pétalas coloridas, sentindo o tempo passar devagar, como se cada segundo fosse um poema. À noite, ela acendia pequenas lanternas flutuantes que iluminavam o lago e refletiam no espelho tranquilo da água. Um certo dia, chegou ao jardim um viajante cansado. Ele não lembrava mais de onde vinha, nem para onde ia, apenas sentia que precisava descansar. Lira o recebeu com um sorriso e um chá feito de folhas de menta e flores azuis. O viajante adormeceu à sombra de uma árvore que florescia o ano inteiro, e, ao acordar, sentiu-se renovado, como se tivesse dormido por 1000 sonhos bons. E assim, o jardim continuou a existir, escondido de todos, exceto daqueles que realmente precisam dele. Um lugar onde o tempo descansa e o coração encontra paz. A casa de chá da floresta silenciosa. Havia, no coração de uma floresta tão densa que o sol só entrava em raios finos e dourados, uma pequena casa feita de madeira antiga e coberta de musgo verde. Era conhecida por poucos como a casa de chá da floresta silenciosa. Não havia caminhos óbvios até ela. Quem a encontrava, dizia que era porque o coração estava pronto para descansar. Dentro da casa, tudo era calmo. O chão rangia suavemente ao ser pisado, e o ar tinha sempre o aroma delicado de ervas frescas e canela. A casa era cuidada por uma senhora chamada Sayuri. Ela tinha cabelos longos e brancos como névoa, e um sorriso que parecia ter vindo de muito, muito tempo atrás. Sayuri não dizia muitas palavras. Ela preferia o silêncio, um silêncio que curava. Todo dia, Sayuri colhia folhas, flores e raízes da floresta com o cuidado de quem toca um segredo. Preparava chás diferentes para cada visitante, mesmo sem perguntar o que traziam no peito. Alguns diziam que ela lia os olhos das pessoas como se fossem livros. E o chá que servia, parecia saber exatamente o que cada alma precisava. Havia um chá que acalmava o medo. Outro que fazia o tempo desacelerar. Havia ainda um que fazia os sonhos virem mais doces, e um que despertava lembranças boas que haviam se escondido. Enquanto o chá era servido, a chuva caía devagar lá fora, ou os ventos dançavam por entre as folhas, cantando baixinho. Os visitantes sentavam em almofadas macias, olhavam pela janela em silêncio, e sentiam uma paz que não sabiam que existia. Ninguém ali tinha pressa. Quando a xícara esvaziava, o corpo já estava mais leve e a mente serena como um lago ao amanhecer. Depois, as pessoas partiam, muitas vezes sem nem saber como chegaram, mas com o coração aquecido. E sempre que precisavam, de alguma forma, a floresta as guiava de volta. A casa de chá da floresta silenciosa permanecia ali, invisível ao mundo comum, aberta apenas para quem ouvia o chamado da calma. O farol de luar. Numa ilha pequena, cercada por águas calmas e salgadas, havia um farol solitário que se erguia há muitos anos. Era alto, feito de pedras claras, com uma luz no topo que não brilhava para guiar navios, mas sim para acalmar as marés e embalar as noites. Ali vivia um senhor chamado Elias. Ele já era velho, com barba branca como espuma do mar e mãos enrugadas como troncos de árvore. Mas seus olhos tinham a doçura de quem já viu muitos pores do sol e amanheceres silenciosos. Elias era o guardião do farol de luar, e sua única missão era manter a luz acesa toda a noite, mesmo que nenhum barco passasse por ali há muito tempo. Ao anoitecer, Elias subia os degraus em espiral com um lampião na mão, e lá do alto ele acendia a luz,
que não era feita de fogo, mas de uma pedra luminosa que parecia conter o brilho da própria lua. Assim que ela se acendia, uma onda de tranquilidade se espalhava por toda a ilha. Os pássaros dormiam mais serenos, o mar ficava mais quieto e até as nuvens pareciam bocejar. Elias costumava se sentar perto da janela do farol, lendo livros de histórias antigas, enquanto a luz girava devagar, como se dançasse com o céu. Às vezes, ele escrevia cartas que não eram para ninguém, só pensamentos, sonhos e lembranças, e colocava dentro de garrafas que jogava ao mar, imaginando que talvez as ondas as levassem até corações que precisassem de conforto. Numa dessas noites, uma garrafa voltou. Dentro dela, havia um desenho simples, uma criança sorrindo, sentada ao lado de um farol, com a luz abraçando o céu escuro. Elias sorriu. Mesmo que ele não soubesse quem era, entendeu que sua luz, de alguma forma, chegava onde precisava. E assim, noite após noite, o farol de luar continuou a brilhar, não para guiar navios, mas para iluminar sonhos. O gato que navegava pelas nuvens. Em uma vila muito distante, onde as casas tinham telhados redondos e as ruas eram feitas de pedras macias como areia, vivia um gato chamado Tilo. Mas Tilo não era um gato comum. Ele tinha pelos cinzentos como o céu antes da chuva e olhos brilhantes como estrelas. Todas as noites, assim que o mundo começava a silenciar, ele subia ao ponto mais alto da vila, uma torre antiga coberta de eras. Lá, Tilo fazia algo mágico, ele pulava para dentro de uma nuvem. Mas não era qualquer nuvem. Era uma nuvem especial, macia como algodão doce, que se moldava como um pequeno barco. Era com ela que Tilo navegava pelo céu noturno. Enquanto todos dormiam, Tilo viajava por entre constelações e luas distantes. Às vezes, passava por planetas pequenos que cheiravam a hortelã, outras vezes se aproximava de estrelas que sussurravam canções de ninar. Ele conhecia todos os caminhos do vento e todos os segredos do céu. Durante suas viagens, Tilo encontrava outros sonhadores. Crianças em seus pijamas flutuando em bolhas de sabão, corujas sábias que contavam histórias sobre o tempo, e até pequenos peixes dourados que nadavam entre as nuvens como se o céu fosse um grande oceano. Mas Tilo nunca deixava de voltar. Toda madrugada, antes do primeiro raio de sol tocar a vila, ele voltava à torre, pulava suavemente de volta ao telhado e se aninhava em seu canto favorito, dormindo até o mundo acordar. E assim ele seguia, noite após noite, navegando pelos sonhos dos que dormiam e espalhando a calma dos céus por onde passava. O farol de luar. Numa ilha pequena, cercada por águas calmas e salgadas, havia um farol solitário que se erguia há muitos anos. Era alto, feito de pedras claras, com uma luz no topo que não brilhava para guiar navios, mas sim para acalmar as marés e embalar as noites. Ali vivia um senhor chamado Elias. Ele já era velho, com barba branca como espuma do mar e mãos enrugadas como troncos de árvore. Mas seus olhos tinham a doçura de quem já viu muitos pores do sol e amanheceres silenciosos. Elias era o guardião do farol de luar, e sua única missão era manter a luz acesa toda a noite, mesmo que nenhum barco passasse por ali há muito tempo. Ao anoitecer, Elias subia os degraus em espiral com um lampião na mão, e lá do alto ele acendia a luz, que não era feita de fogo, mas de uma pedra luminosa que parecia conter o brilho da própria lua. Assim que ela se acendia, uma onda de tranquilidade se espalhava por toda a ilha. Os pássaros dormiam mais serenos, o mar ficava mais quieto e até as nuvens pareciam bocejar. Elias costumava se sentar perto da janela do farol, lendo livros de histórias antigas, enquanto a luz girava devagar, como se dançasse com o céu. Às vezes, ele escrevia cartas que não eram para ninguém, só pensamentos, sonhos e lembranças, e colocava dentro de garrafas que jogava ao mar, imaginando que talvez as ondas as levassem até corações que precisassem de conforto. Numa dessas noites, uma garrafa voltou. Dentro dela, havia um desenho simples, uma criança sorrindo, sentada ao lado de um farol, com a luz abraçando o céu escuro. Elias sorriu. Mesmo que ele não soubesse quem era, entendeu que sua luz, de alguma forma, chegava onde precisava. E assim, noite após noite, o farol de luar continuou a brilhar, não para guiar navios, mas para iluminar sonhos.